Hoje a gente vai falar desse livro aqui, se chama Ganhe um Dinheirinho, é da Cássia de Aquino. Eu vou começar falando por ela. A Cássia de Aquino, eu gosto muito dos livros dela, porque ela sabe o que ela está fazendo. Ela estudou criança, ela pensa nos programas de educação financeira de algumas escolas, sabe? Então, ela, assim, não é que ela é só uma economista que resolveu brincar de escrever um livro para criança, ela sabe exatamente o que ela está fazendo. É um livro mais ensinativo, como aqueles que eu chamo, mas é muito bacana e eu já vou contar a história toda pra vocês. Por enquanto, eu quero te pedir para curtir esse vídeo, para você se inscrever aqui no canal, para você apertar lá o sininho, para você nunca esquecer de receber dicas como essa desse livro e dicas de atitudes práticas que você pode colocar na sua rotina. Então vamos lá? Ele é da editora Moderna, às vezes eu esqueço de falar quem é a editora, mas só para vocês, porque quando eu leio aqui em casa, todas as vezes eu falo quem é a editora. Porque faz parte, na minha opinião, de quando você lê para uma criança, falar quem participou, falar de quem fez as ilustrações, falar que existe uma empresa por trás da produção desse livro, até ele chegar aqui. Então, aos poucos, a gente vai chegando nesse conceito maior. Mas desde que ele é bebê, eu leio para ele quem é a editora. O que eu acho interessante desse livro é que ele não tenta, como o outro livro que eu contei para você, se você não viu, clica aqui, que ele fala do livro do Álvaro Modernel, que ele cria uma historinha para passar um recado. Esse livro, ele fala assim, você aí que tá lendo, não fala assim com essas palavras, mas ele fala assim, é muito normal que mesmo quem não ganha mesada, ganha algum dinheiro de vez em quando. Ganha das avós, ganha dos tios, então é o seguinte, é muito importante a gente aprender a cuidar do dinheiro desde cedo. Então eu acho bem bacana isso, sabe? Ela vai direto ao ponto, ela fala, ó, você vai ganhar um dinheirinho, o que você faz com ele? Não fica contando uma historinha, ela vai direto ao ponto e te fala o que é pra você fazer com esse dinheirinho que você recebeu. E que ela fala assim, ó, bom, sabe por que seus pais te dão, os seus avós te dão algum dinheirinho de vez em quando, mesmo quando eles não são ricos? Porque eles sabem que é importante para você aprender a cuidar do seu dinheiro. Então se concentra em ver o que você vai fazer com a sua mesada, porque ninguém dá valor ao que é muito fácil. Então vê o que você vai fazer com a sua mesada aí para você ir aprendendo desde cedo. Então você repara como é interessante que ela vai dando a informação dela, sem volteios, sem uma historinha floreada, mas ela dá o recado dela e dá de uma linguagem simples e bem interessante. Esse é um livro bem legal para você ler quando você vai começar um trabalho que você está pensando em fazer de educação financeira com seu filho e com a sua filha, porque ele fala alguns conceitos iniciais, ou mesmo que você já dê, agora que você está se preocupando em educar financeiramente de verdade, é um livro bem legal para começar, porque ele vai falando o que ele se propõe e quais são as coisas importantes que se faça com o dinheiro. E ele cobre de uma maneira mais geralzinha, não fica falando só de o quanto que é importante guardar. Ele fala, por exemplo, de que não é, na nossa cultura, não é tão respeitoso você ficar falando para todo mundo aí quanto dinheiro você tem. Faz isso de um jeito leve, bacana, eu gosto muito da linguagem desse livro. Tem uma parte que eu gosto que ela fala assim, que algumas pessoas às vezes têm algumas tentações muito grandes e compram algumas coisas e depois se arrependem. Ela fala, não se preocupa, é errando que se aprende. Então eu acho bem legal porque ela vai dando algumas lições que tem a ver com dinheiro, que tem a ver com a vida, ou com a vida que se aplicam ao dinheiro. É bem interessante. Não sei se você já viu as minhas dicas de fazer a mesada ou o dinheiro que a criança recebe ser mais eficiente. Aumentar aquilo, educar financeiramente de uma maneira mais estruturada, que eu chamei dos potinhos quando eu fiz esse vídeo. Aqui ela fala também na historinha, ela fala assim, então a partir de hoje vamos aprender. Toda vez que você ganhar a sua mesada, você coloca em 2 envelopes ou em 2 lugares. O lugar do gasto imediato e o envelope de guardar para algum sonho, alguma outra coisa que você queira. Então eu acho bem interessante, como eu falei, é um livro para você começar, quando você está querendo começar a educar financeiramente, eu acho esse bem legal, é um dos meus favoritos. Lembra que eu falei que esse livro é um livro completo? Eu gosto porque ela fala inclusive sobre o conceito de doar. Se você não viu o vídeo que eu gravei sobre a importância de doar, dá uma olhada. Doar é um dos conceitos mais importantes que as pessoas esquecem sobre educação financeira de crianças e jovens. Faz bastante diferença, dá uma olhada no vídeo se você não viu ainda.
E no fim, se você é daqueles que se preocupa em ensinar financeiramente porque acha que a criança vai se preocupar demais com dinheiro, ficar gananciosa, ficar arrogante ou coisas desse tipo, ela fala muito legal no final desse livro, ela encerra dizendo: que bom que você aprendeu sobre o dinheiro, a cuidar do dinheiro, e lembre-se do mais importante: dinheiro não é o mais importante da vida. Então eu acho muito legal, essa é a recomendação de hoje. É um dos meus livros favoritos daquela classe dos ensinativos. É um dos livros mais bacanas para você começar a ler quando estiver começando a educação financeira do seu filho e sua filha. A gente não falou da idade, né? Eu pensaria nesse livro para crianças até uns 12 anos também. Até se ela tivesse 14, vale a pena. Isso que ela vai achar bobinho, talvez se desinteresse, vai achar, isso aí eu já sei, não. Mas, como ele é abrangente, ele fala de coisas que são importantes até para um adulto, eu acho que é um ótimo caminho para começar a ler. Dá para ler desde criança, a partir de uns 6 anos. Com 5 já dá para ler, mas depende de quanto seu filho está acostumado com uma historinha um pouquinho mais longa, um pouquinho mais ensinativa. É só se ele realmente já tiver, eu só leria para uma criança de 5 anos, se ela realmente já tiver recebendo dinheiro dos avós, ou dos tios, ou até dos pais também, de você, o pai ou mãe, né? Então, é isso aí. Se você quiser que a minha opinião sobre algum livro, me fala, que aí eu posso fazer isso no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!